Fala, meu povo, boa noite. Olha só, hoje a gente tá diferente, hein? A gente tá diferente, a gente queria fazer algo mais intimista, mas que vocês pudessem participar um pouco mais nessa de hoje, porque hoje eu queria que vocês viessem com todas as dúvidas sobre o módulo 1. A gente vai fazer isso hoje, eu vou dar uma sapeada aqui em alguns conteúdos. O mestre Inácio vai fazer na quinta-feira com opções, então opções e derivativos. Na terça-feira eu volto com lavagem de dinheiro. Na quinta-feira o Inácio volta com o mercado de capitais. Ele vai desenhar com vocês todo o caminho das ações, tudo, né? Onde a gente vai abrir desde a oferta pública, a criação da companhia, tudo. Para que vocês não fiquem com qualquer tipo de dúvida. Beleza? Por que a gente está fazendo isso nos 4 primeiros módulos? Porque são os módulos obrigatórios, cara. Não adianta. Eu tô vendo gente me chamando no Insta, me mandando e-mail, dizendo que tá perdendo por uma ou duas questões, e quando a gente vai ver é de módulo obrigatório. Ou tem gente que tá passando em tudo, mas tá tomando ferro nos módulos com acerto obrigatório. Então, a sua prova, ela começa nesses 4 módulos. A atividade do assessor, lavagem de dinheiro, mercado de capitais e depois derivativos. Você tem que acertar metade disso. O resto a gente usa para incrementar o número de acertos. Tudo bem? Ó, deixa eu ver o povo, todo o povo tá aqui, a Osana tá aqui. A Osana tá numa biblioteca, meu. Ou é só o fundo que é biblioteca? É uma biblioteca mesmo? É a biblioteca da cidade? Deve ser. É só o fundo, é verdade. Gente, vocês podem falar comigo, tá? Só vamos tomar cuidado para não ficar um em cima do outro. Pô, mas tem 150 pessoas? Puta, eu não espero. Pensei que ia ser mais intimista, assim, né? Umas 30, 40. Lascou, 150, se abrir o áudio para todo mundo, lascou. Estarei na Expert, sim, estaremos. Carlitos vai estar lá, filmando todo mundo. Antes disso, deixa eu só fazer aqui um adendo, ó, só para vocês terem uma ideia. Quem é do Paraná, tem um escritório. Carlitos, que eu não entendi que número é esse que você mandou. Ah, seria um código, né? Mas não vou usar. Eu tô aqui, ó. Tem o Center Investimentos. Eles têm lá 50 cadeiras de assessor, estão precisando bastante de assessor. Só para vocês terem uma ideia, tá? Os caras têm cliente, mas não tem assessor. Então você que é do Paraná, eu nem sei, esse escritório eu não tô lembrado de onde que é. Se é lá de Curitiba. Center. Center. Ó, só para ligar, só para vocês saberem, aí do pessoal que está no Paraná, nessa região. Carlitos, se você puder até achar para mim esse cara, não, eu olho aqui, Center Investimentos, deixa eu ver que cidade que é. Eles estão precisando urgentemente de assessores, cara. Center Investimentos, deixa eu achar aqui. 50 cadeiras, meu. Investimentos. Onde é que eles estão, hein? Fale conosco. Vou achar que não fale conosco, se dá para achar. Falar da XP. Concordo. Tá. Ó, eles têm Francisco Beltrão, no Paraná, Palotina, o Moarama, eu tenho parente em Moarama, meu. Ponta Grossa também tenho parente lá, e Barreiras. O Moarama e Ponta Grossa são mais metropolitano. Não sei, não lembro como é que é. Mas os caras estão precisando. E tem até em Barreiras, na Bahia, eles têm outra filial. Gente, então é o seguinte. Alguém abriu o áudio, tem alguém com o áudio aberto, com o chiado. O pessoal da Center Investimentos precisa de assessores para dar com o pau. Você que é do Paraná, de 2 vizinhos. Manu, 2 vizinhos, deve ser perto lá, né? Já conversa com os caras. É só dar uma chamadinha lá, dá uma chamadinha,
mesmo que você não tenha passado na Ancor, se não passou na Ancor, não tem problema. Dá uma chamada, se você é lá de perto, começa a dar uma costurada, porque ali você já pode fazer o processo seletivo, mesmo sem ter passado. Com aquela conversa, né? Você vai passar, né, meu? Você não vai fazer a prova, vai lá, fecha com os caras no processo seletivo e vai repetir na prova, né? Tem que ir pro tudo ou nada, meu. Pessoal de Barueri, tá aí o Paulo, Rodrigo, Silvio, Rena, tá, tô vendo o Silvio aí. Tô vendo o Salomão, o Olívio, o Charles, o povo, todo mundo. Agora sim fica legal porque eu posso ver as pessoas. No YouTube não dá. O Sérgio Barbosa tá aí, meu querido Elber. O Gustavo, a Isaura. Rapaz, a Aline, a Poliana. As meninas, hein? Força, hein? Porque nós só temos 20% dos assessores mulheres, cara. 20%. E mulher vende, hein, meu? Mulher vende melhor que homem, cara. Mulher prospecta muito. Bom, vamos ao que interessa? Vamos lá. Pessoal, são 12 questões sobre a atividade do assessor. A atividade do assessor não pode haver problema. Por quê? Porque é o seu dia a dia e é o primeiro módulo que você começa a estudar. Eu fui e regravei essas aulas. Se vocês notarem, está tendo uma diferença das aulas. Eu regravei o módulo da atividade do assessor, né? Tivemos que regravar porque mudou a legislação. Regravei o de oferta pública e a gente está regravando tudo. Deixar mais intimista, deixar mais essa linguagem de youtuber, né? Carlitos, ele manja muito desse lance, ele já foi, inclusive, youtuber, ele já trabalhou nessa parte e ele está trazendo essa experiência para a gente, para ver se a gente fica mais youtuber, fica mais, digamos assim, mais rede social para trazer para o dia a dia de vocês. Bom, Gustavo, as novas gravações ficaram melhores. Sim, Gustavo, eu vou regravar tudo. Não tem problema, mano. Não estou conseguindo ouvir. Carlitos, será que está tendo algum problema no áudio? Era lá? Então, beleza. Sim. Gente, vamos lá. Pessoal, antes de tudo, como aqui agora, como você trabalha de assessor? Como você trabalha? Como é que você arruma esse ofício, esse emprego? Não, porque um lance mais de ser autônomo, né? Eu não diria emprego. Como é que você arruma como é que você entra nessa atividade? Esse é o primeiro passo. Vamos começar lá de cima. O que eu sempre digo. Quem é o intermediário? O intermediário do sistema de distribuição de valores mobiliários. Quem é? A XP. No nosso caso, a XP. Tem outras corretoras e distribuidoras, mas vocês vão trabalhar na XP. Na XP, não. Para a XP. Gente, o intermediário é uma corretora, uma distribuidora. Mas vocês repararam, né? Eles não fazem muitos comerciais na TV, né? E vocês repararam que eles não têm agências como agências de banco. Então tudo é feito pela internet. Então vocês já repararam que a corretora e a distribuidora, ela só tem cliente se o cliente abrir a conta pela internet. Vocês concordam? Todo mundo está concordando comigo, né? Todo mundo. Então, qual é o papel do assessor? Primeiro, fazer com que pessoas abram contas na corretora. A corretora só vai ter cliente se as pessoas abrirem conta e a conta se abre pelo celular, pelo computador. Esse é o primeiro passo. Beleza. A corretora e a distribuidora, ela é diferente dos bancos. Os bancos, na maioria das vezes, eles só distribuem produtos deles. Vocês já repararam? O Itaú e o Bradesco, por exemplo, eles só distribuem fundos deles. O Itaú não, né? O Itaú deu uma mudada. Mas o Bradesco, o Santander, eles distribuem fundos deles, COIs que são deles, produtos de renda fixa que são deles.
O que as corretoras e distribuidoras fazem? Elas vão além. A XP, ela distribui produtos dela, fundos que ela criou, mas na maioria do portfólio da XP, ela acaba distribuindo fundos de terceiros. A maioria da renda fixa distribuída pela XP foi emitida por terceiros. A XP, por isso que elas se chamam corretoras e distribuidoras. Primeiro passo é esse. Segundo passo, como é que você faz para trabalhar para a XP? Como assessor. Assessor de investimento. Inclusive, você pode até falar assessor de investimentos, mas lá na resolução CVM 178, que é a nova norma, está escrito assessor de investimento, no singular. Quem é assessor de investimento é aquele que tem Ancor. Ah, mas a minha amiga trabalha no Santander, no AAA lá do Santander. Ela não tem Ancor, ela tem o CEA, ela tem o CFP. Gente, esses aí, eles não são assessores. Eles se proclamam assessores, mas eles são consultores. Eles trabalham para uma instituição financeira, eles são registrados, eles são sempre CLT. E eles têm um escopo de trabalho diferente do nosso, eles só distribuem produtos deles. Agora, o assessor de investimento é aquele que pode representar mais de um intermediário, mais de uma corretora ou de uma distribuidora. Essa foi a principal mudança na norma. Então, a partir de junho, e começou sendo cobrado só a partir de agosto, o assessor passou a ter a possibilidade de representar mais de um intermediário. Então, o intermediário a gente já sabe, é a corretora ou a distribuidora. Esses caras que estão no Santander, eles são registrados pelo Santander e só podem trabalhar para o Santander. E eles não precisam ter Ancor. Então, eles tiram o CEA, podem tirar o CNPI. Então, eles são registrados em carteira. Beleza. Agora, vamos para o nosso riscado aqui. Vamos para o nosso riscado. Agora, nós aqui. Vocês, como assessores, precisam passar na Ancor. Vocês podem trabalhar representando diretamente o intermediário. Vocês podem. Existe essa possibilidade. Mas eu já vou dizer para vocês que na XP, em 99,8% e 99,87% das vezes, isso não vai acontecer. Repito, você tem a possibilidade como assessor, você tem a possibilidade de trabalhar diretamente no intermediário, para o intermediário. E como é que você trabalharia para esse intermediário? Você pode trabalhar como terceiro, você pode trabalhar como CLT também, e você pode trabalhar como sócio, você pode ser sócio, você pode ser dono. Tirando que na XP o dono não tem um poder decisório como nos escritórios, é bem provável que você não trabalhe, não assuma essa sociedade. Então, na XP, você prestaria serviços diretamente para ela, abrindo uma sociedade unipessoal, que é aquela que o dentista ou o médico, sabe, tem, que o dentista ele tem uma empresa que só ele trabalha. Ou você pode entrar trabalhando direto na XP, assinando um contrato de terceirizado, recebendo como autônomo. Então essa possibilidade não vai acontecer. É pouco provável, mas ela existe. E a XP também pode te pegar como CLT. Então tem as três maneiras. O que é que a XP vai preferir? A XP prefere terceirizar as atividades junto a um escritório. Então, a segunda possibilidade
que é aquela que 99,87% das vezes que vai acontecer é você se ligar a um escritório. Nesse escritório você tem as 3 possibilidades iguaizinhas àquelas que eu falei para trabalhar diretamente SSP. Se você se ligar a um escritório, você pode ser dono, né, sócio do escritório. Como era até junho. Até junho, o assessor só poderia trabalhar em um escritório se ele fosse sócio. Se ele entrasse com pelo menos uma cota. E aí eles eram chamados de Zé Cotinha, né? Que você era obrigado a ter uma cota para trabalhar. O que a resolução CVM 178 fez? Ela permitiu que agora o assessor ele possa ser sócio, ele possa ser CLT, isso mesmo, contratado pelo escritório, ou que ele possa ser terceiro, uma outra empresa, que deve ser essa sociedade unipessoal que eu falei para vocês. O que os escritórios estão fazendo hoje? Como é que vocês vão entrar no escritório hoje? Do mesmo jeito que você entrava antes da lei. Os escritórios, eles estão pagando para ver ainda. Eles não mudaram. O regime de contratação está sendo o mesmo, como cotista do escritório. Mesma coisa. Ah, mas eu entro como sócio. Não é que você entra como sócio, você não tem poder decisório. Eles te colocam no contrato social do escritório como se você tivesse a menor participação possível. Por isso que era chamado de Zé Cotinha. Gente, vamos pegar a diferença desse modelo de contratação para o CLT. No CLT, se o escritório for te contratar, e eu não ouvi falar que nenhum escritório fez isso ainda, e eles têm essa possibilidade, no regime CLT, eles vão ter que te registrar. Vai precisar ter um sindicato. Vai ter dissídio, né? Eles vão ter que te pagar um fixo. E para eles te pagarem R$2.000 de fixo, por exemplo, registrado na carteira, eles morrem com 4. Porque a lei trabalhista brasileira ela é meio assim, né? A tributação ela é bem bruta em contratações. Então, para que o escritório vai fazer isso? Se ele pode te contratar como antes ele era contratado e ele não ter custo nenhum trabalhista. Nenhum. Como é que funciona no escritório hoje? Você vai trabalhar no escritório, você vai entrar no quadro societário, né, do escritório e você vai receber um variável. Muitos dos escritórios, a maioria deles, você recebe uma ajuda de custo quando você entra até conseguir montar a sua carteira. Só que depois é por você mesmo. Você recebe uma parte daquilo que você trouxe para o escritório de custódia. Aí, alguém vai me perguntar, como é que o assessor de investimento é remunerado? Primeiro, tudo o que o assessor ajuda a distribuir do intermediário da corretora, ele recebe uma parte. Então, digamos que eu estou vendo aqui a Mariana. A Mariana está arrumando a câmera, ela está sentando ali, ó, ela lá, Mariana. Digamos que a Mariana, ela seja uma cliente minha. Eu sou assessor da Mariana, tá? Sou assessor, represento a Mariana junto ao meu escritório. Aí a Mariana vai lá e investe num fundo de ações, num fundo de renda fixa. Esse fundo, ele cobra uma taxa de administração dos clientes. Eu, como assessor, recebo uma parte dessa taxa de administração todos os meses, referente às cotas da Mariana. Então, se a Mariana for lá e colocou R$1 milhão em cotas de fundo, eu vou receber uma grana, até que legal. Bom, vamos supor que a Mariana, minha cliente, ela vá lá e adquira CDBs. CDB do Banco Piraporinha, lá de Diadema. O Banco Piraporinha, para que ele tenha esse CDB distribuído, ele pagou para a XP também uma taxa de distribuição. A XP vai repassar para mim uma parte dessa taxa. Só que essa é na cabeça, é uma vez só.
outra parte. Vamos supor que a Mariana, ela realize transações ali, day trade, swing trade, ela compra e vende ações, compra e vende contratos futuros, compra ou vende opções, eu recebo uma parte da corretagem que a corretora ou distribuidora cobra. Eu disse só algumas, mas tem oferta pública, que eu recebo na cabeça uma vez só, tem distribuição de COI, tem várias outras. Por exemplo, agora o assessor ele pode oferecer seguro, então ele recebe uma parte da pólice. Ele pode oferecer fundos, ele pode oferecer previdência, ele recebe uma parte da taxa de administração dos fundos de previdência. Recebe taxa de performance dos fundos, também recebe uma parte. Então são várias as possibilidades. Tudo bem? Tranquilo? Bom, agora eu vou compartilhar minha tela para colocar as duas proibições que estão mais pegando, aquilo que está gerando mais dúvida. Vou até aqui do Share Screen, vou colocar a minha tela e vou dar aqui. Vamos ver se vai. Aí, foi. Gente, tá aqui as duas proibições. Provavelmente em 3 ou 4 questões a Ancor vai tentar te pegar desse jeito. Então vamos lá para que é mais fácil. Vamos para que é mais fácil que essa segunda aqui, tá? Bom, vamos supor que você defina se plugar a um escritório, que é o que provavelmente vai acontecer. Se você representar um escritório, você não pode trabalhar ao mesmo tempo em outro escritório. Então, repetindo, se você trabalha em um escritório de assessoria, você não pode trabalhar em outro escritório. Tudo bem? Tudo bem até aí? Pegaram? Então eu acabei de falar aqui dos colegas do Center Investimentos que estão precisando de assessores. Se você for trabalhar na Center Investimentos, você vai poder trabalhar ao mesmo tempo na JB3 aqui de Florianópolis? Não. Se você se plugar na Center Investimentos, você vai poder trabalhar na Manchester? Não. Se você se ligar na Monte Bravo, você vai poder trabalhar na Liberta ao mesmo tempo? Não. Então, um assessor só pode trabalhar em um escritório. Amém, igreja? Pegamos essa? Beleza. Agora vamos falar da Center Investimento, que são os queridos lá do Paraná que estão precisando muito de assessores, tá? A Center é um escritório que vai representar a XP, representa a XP. Mas aqui vai o pulo do gato. Um escritório pode representar quantos intermediários ele quiser. Se a Center quiser representar a XP, o BTG e a Safra, o Genial, Safra, as 4 ao mesmo tempo, ela pode. Então, vou repetir. Um assessor só trabalha para um escritório, mas um escritório pode trabalhar para várias instituições financeiras. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, Liberta trabalha para a XP. Ela deve ter, porque é o seguinte, gente, antes de mudar a legislação, em junho, os escritórios eles já assinaram, a XP já sabia que ia mudar, o BTG também. E o que eles fizeram? Eles assinaram contratos de exclusividade. Então a XP fez os escritórios assinarem contratos de exclusividade. Então provavelmente a maioria desses escritórios que vocês vão trabalhar, eles já têm um contrato de exclusividade que foi assinado junto com a XP. Embora a lei permita que o escritório possa representar quantos intermediários ele puder e quiser, eles já se amarraram. Então esses contratos, eles devem valer por mais 3, 5 anos. Outra coisa, gente, sobre essa possibilidade. Já é difícil um escritório representar com maestria
uma corretora. Imagine ele representar 2, velho. 3. A CVM abriu essa possibilidade. Mas, a não ser que o escritório seja bem capitalizado, ele não vai conseguir. E aí, a legislação também permitiu isso. Lembra que eu falei para vocês que antes os escritórios, as pessoas só podiam se ligar aos escritórios como sócios? Então, se eu não fosse um assessor de investimento, eu não podia ter participação em um escritório. E agora pode. Agora, se o dono do mercadinho aqui, da esquina, aqui, ó, na Lagoa da Conceição, se ele quiser comprar uma participação em um escritório de assessoria, ele pode. Então, com essa legislação nova, outros grupos podem entrar na indústria de assessoria agora e podem capitalizar os escritórios. A partir do momento que os escritórios comecem a receber uma injeção de capital, pode ser que eles migrem para atender mais de um intermediário, mais de uma corretora. Tá, então agora a gente já sabe que um escritório ele pode representar mais de uma instituição financeira. Só que a gente sabe que o assessor que está ligado ao escritório, como é que a legislação chama? Assessor de investimento pessoa natural. Somos nós aqui, humanos. E, do outro lado, assessor de investimento pessoa jurídica. O assessor pessoa natural, ele pode se ligar a um assessor pessoa jurídica, que é o escritório. Ou o assessor pessoa natural pode trabalhar diretamente com a instituição financeira. Beleza. Agora é o seguinte. Gente, se você escolher, você for lá e escolheu. Quer ver? Tô olhando aqui a Maria. Maria tá aparecendo aqui. A Maria, ela falou, eu quero trabalhar diretamente com a XP, não quero trabalhar em escritório. Sabe por quê? Por qual que é a diferença? Aí alguém vai perguntar para mim, né? Professor, mas qual que é a diferença de eu trabalhar diretamente para a instituição financeira e trabalhar para o escritório? Se você trabalha no escritório, tudo que você conseguir, você tem que passar uma parte para o escritório, Tem o repasse. Então, alguns escritórios eles cobram 50%, outros cobram 40%. Então, de tudo que você trouxer de remuneração, tudo que você trouxer, você tem que entregar uma parte para o escritório. E se você trabalha diretamente para a XP, você não tem que entregar parte para ninguém. Gente, as corretoras grandes, elas não trabalham dessa maneira. Para não ter problema, elas contratam o escritório. Agora, as corretoras pequenas, elas podem muito bem utilizar desse tipo de contratação. Você representa diretamente. O escritório, ele está ali no meio, né? Ele ajuda a instituição, porque a instituição solta tudo na mão do escritório, assina um contrato com ele, só um contrato com ele, e dificulta um pouco o nosso lado, porque a gente precisa do escritório e a gente tem que repassar uma parte do que a gente capta para o escritório. Tudo bem? Deu para entender essa parte? Agora vem o pulo do gato aqui. Alguém já está me perguntando, como faz para trabalhar direto na XP? Você não vai trabalhar, ela não usa desse artifício. Ela não usa. Você não vai conseguir, tá? É pouco provável. Gente, a Maria que eu falei, ela decidiu representar a XP, ou a Genial, ou o BTG. Ela decidiu ir lá na Genial. Vamos pegar uma menor. Aí a Genial foi lá e aceitou a Maria. A Maria assina um contrato para representar a Genial. A Maria será preposta da Genial. A Maria falou assim, eu não vou trabalhar para escritório nenhum. Vou trabalhar direto na Genial. Tá? Não vou nem falar do XP, porque a gente vai passar na prova primeiro. Beleza. Se a Maria escolher trabalhar para a Genial como terceira, ela assina um contrato de terceira com a Genial, a Maria não pode ser ao mesmo tempo CLT da Genial.
Então a Maria, ela não pode ter um cargo burocrático lá na Genial. Por exemplo, a Maria está trabalhando lá no marketing da Genial. Ela não pode se ligar à Genial pelo modelo CLT e ser assessora da Genial ao mesmo tempo. Estão entendendo o que eu estou falando? Ela não pode trabalhar no financeiro da Genial ou no RH da Genial e ser assessora. Porque o seu vínculo com o intermediário, se você é assessor, ele só pode ser um, de assessoria. Estão vendo a primeira aqui, ó, atuar simultaneamente como assessor de investimento, pessoa natural e como sócio, empregado ou contratado de um intermediário? Então, você já matou. Se eu entro como CLT da Genial, mesmo para ser assessor, a Genial falou assim, ó, eu te contrato como CLT para você ser minha assessora. Então você só vai ser assessora na Genial pelo modelo CLT. Você não pode ser CLT e assinar um contrato de terceiro ao mesmo tempo com a Genial. Você não pode ser CLT e ser sócia da Genial. E aí já entra a sociedade por ações, que a norma não deixou muito clara. Então, se você tem ações da Genial, a gente pressupõe que você não possa ser assessora da Genial. Como o modelo de terceiros, como o modelo CLT. É o que a 178 diz. Então, você percebeu que dos 3 tipos de contratação, ser CLT, ser sócio e ser terceiro, você só pode exercer um. Outro caso. É vedado que você seja assessor no escritório. Vou pegar a Monte Bravo aqui. Vou pegar a Liberta. É vedado que você trabalhe na Liberta como assessor cotista, como sócio da Liberta e ao mesmo tempo como CLT. É isso que está dizendo a primeira linha. Tá todo mundo entendendo essa primeira vedação aqui? Todo mundo entendeu que não pode ter esse conflito? Eu não posso trabalhar diretamente na administradora como CLT e como terceira. Pô, gente, mas é uma loucura isso em qualquer empresa, né? Como é que alguém é CLT? Aqui na Melver, Carlitos. Contratei o Carlitos aqui de CLT. E ele vai ser ao mesmo tempo terceiro? É uma loucura, não dá. E a mesma coisa se aplica ao escritório. E outra coisa, muita atenção. Eu não posso representar o escritório e trabalhar na XP ao mesmo tempo. Perceberam? É outra loucura. Como é que eu sou CLT na XP e trabalho no escritório que presta serviço para a XP? Também é vedado. Eu não posso ser terceiro no escritório e ser terceiro na XP. Há conflito de interesses. Então, se eu decidir representar a XP por meio do meu escritório, é só pelo meu escritório. Se eu decidir representar a XP diretamente, então é só diretamente. E se eu decidir representar diretamente, só pode ser ou CLT, ou terceiro, ou como dono, como sócio. Não pode ser mais de uma. E se eu decidir representar o escritório como CLT, como terceiro ou como sócio, só pode ser por uma forma. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Beleza. A mesma coisa se dá aqui na segunda. Aqui já é aplicado para o escritório. Eu não posso ser assessor no escritório CLT e ao mesmo tempo ser PJ e também ser dono do escritório. É uma das 3. Matamos essa aqui. Bom, a gente matou. Agora é o seguinte, se a gente matou isso aqui, vamos para o que vocês fazem. Eu aposto 50 com qualquer um de vocês. E pode ser, quantas pessoas tem aí, Carlitos? 312. 312 vezes 50 vai dar quanto? 15 pau? Não, 15, é isso, 15 mil, eu perderia 15 mil.
Eu aposto 50 com cada um de vocês que estão aí me assistindo, que estão aí me assistindo, que 2 ou 3 questões ou até mais sobre essas funções aqui, elas vão cair. Casado aqui no Pix. Vamos fazer o seguinte, todo mundo casa esses 50 pau na conta do Carlitos. E aí depois, o Carlitos, como é que chama? Eu não lembro quando a gente fazia essas apostas lá na rua. O Carlitos é o cara que vai casar a aposta. Eu aposto. E eu cubro a aposta. Eu preciso depositar 15 mil, né? Porque eu contra todo mundo. E vocês vão depositar só 50. Gente, o que um assessor faz? Estão vendo as 3 primeiras? Quem que está riscando essa tela, Carlitos? Como é que essa tela pode estar riscada de azul? Alguém está riscando a tela. A minha tela? Ah, eu não sei onde faz isso. Bom, deixa riscar agora. Agora já foi. Gente, até junho, vocês só tinham essas 3 funções aqui. As primeiras. Prospectar e catar cliente. O que é prospectar? Eu vou caçar o cliente. Eu vou caçar, vou atrás de cliente. E captar, eu convencer esse cliente que eu fui atrás de que ele abra uma conta na XP. Se eu represento só a XP. Se eu represento a XP e o BTG, eu tenho que convencê-lo a abrir uma conta em uma das duas. Olha o conflito de interesses, né? Eu chego lá e falo pro cara, eu sou obrigado a falar, tá? Assim que a segunda instituição financeira assinar contrato com o meu escritório, eu assinar contrato com ela, né? Eu sou obrigado a falar que eu represento as duas. Aí eu chego lá e falo pro cara, eu represento a XP e o BTG. Como é que eu não vou puxar sardinha para nenhum dos lados? Fica difícil, né? Porque o cliente vai falar, pô, mas qual que é melhor? Então vem como essa liberação que a indústria chamou, pediu por muito tempo, ela é meio estranha, mas tudo bem. Eu tenho que bloquear. Alguém está escrevendo na tela, eu não sei onde é, Carlitos. Remote Control? Alguém está... Então quer dizer que todo mundo pode riscar a tela, se quiser? Bom, o Carlitos está aqui, vocês estão vendo o Carlitos aqui, né? Olha lá. Você fechou a minha tela? Fechou a câmera? Ninguém tá vendo. Olha lá, o pessoal agora... Né? Mas são... Ó, olha, ó a mulher, ó a criancice. Muito legal, nossa. Dá pra ver quem riscou, hein, Carlitos? Putz, ó. Olha, quem riscou foi o Fábio Ribeiro, mano. E foi o Edilson. E foi o Eduardo 1963 também que riscou a tela. Deixa quieto. Beleza? Não, eu vou pro pau. Dá o share. Vamos lá. Beleza. Galerinha, o que acontece? Prospectar e captar. Hoje mesmo a gente estava gravando aqui para o Melver Pro, né? Que é o treinamento que vocês vão ter. Eu estava aqui com o Diego Domingues, que é um assessor, agora ele é só consultor. Gente, e vocês precisam separar no início 4, 5 horas para prospecção e captação, né? E com o tempo vai diminuindo que vocês vão conseguindo o cliente. Então, prospecção e captação. Antes de tudo, vocês têm que trazer os caras para a corretora. O cara que tem conta no Bradesco, na Caixa Econômica, a senhora que tem conta lá no Banco do Brasil, vocês têm que trazer, prospectar e captar. Segunda possibilidade, e essa aqui é a que dá mais rolo. Tanto para vocês na atividade quanto na prova. Gente, o seu cliente, ele pode estar... Eu vi alguns colegas de vocês, eles estavam no carro aí, eu estava vendo pela câmera alguns no carro. A mesma coisa o cliente está lá no carro, o cliente viu lá uma oportunidade de comprar ações da Petrobras. O cliente viu lá a possibilidade. Aí o que o cliente faz? Pô, ele me chama no WhatsApp e fala, cara, eu tô dirigindo, ou me liga. Tô dirigindo, eu preciso comprar 1000 ações da Petrobras, me ajuda, não tem como eu comprar. Gente, óbvio
que é vedado que eu entre na conta do cara. Todo mundo concorda comigo, né? Se eu fizer isso, eu perco o meu registro, eu perco o credenciamento. Então, o mestre Raoni Rossetti, o nosso patrono aqui da Melver, quando ele trabalhava lá na XP, ele viu essa necessidade. Vamos supor que o Fábio Ribeiro, que ele quisesse, ele fosse o cara do carro. Se ele quisesse que eu o ajudasse a transmitir essa ordem lá para a mesa, o que ele fazia? Ele tinha que me ligar, ele tinha que, de alguma maneira, me avisar e que isso fosse registrado. Me mandar um e-mail. Só que o cara tá dirigindo. O que o Raoni fez lá na XP? O Raoni, quando era chefe da parte de renda variável, ele inventou o PUSH. P-U-S-H. O que é o PUSH? O cliente, ele me chama no WhatsApp, me liga e fala, cara, me ajuda, eu quero comprar 1000 ações de Petri 3. O que eu faço? Eu preparo essa ordem pelo sistema da XP ou peço para a mesa me ajudar. 1000 ações de Petri a mercado, supondo, ou limitada. Aí eu vou e disparo essa ordem já montadinha para o Fábio. O Fábio recebe, abre o aplicativo dele, o Home Broker, vai ter lá, você tem uma ordem pendente, confira a ordem. Aí ele vai lá e olha, ó, 1000 ações da Petri 3, tal, pá, aceita. Viram? Assim o mestre Raoni, o Raoni inventou tanta coisa para a indústria de corretoras e distribuidoras, e mal vocês sabem o que ele inventou. Muitas dessas coisas que vocês estão estudando, principalmente naquele módulo de procedimentos operacionais, muitas delas foi ele que inventou, né? Então, com isso aí, ele acabou resolvendo essa segunda função do assessor. Recepção, registro e transmissão de ordens. Antes você recebia a ordem do cliente, aí você ia lá e passava, você tinha que passar para o setor responsável por e-mail ou gravar a ligação. Olha o rolo, gente. Com o push, isso foi resolvido. Mas você acaba ajudando o cliente na recepção e no envio das ordens. Essa seria uma outra função sua. E a terceira função, gente, é aqui que vai a autoridade, tá? Então é o seguinte. Alguém me pergunta, eu preciso manjar de matemática financeira para ser assessor? Para passar na prova, você não precisa. Já falei 1000 vezes aqui. Você, na prova, deve cair umas 5, 6 questões que você vai precisar da HP 12C. Se você errar essas 6 questões, você ainda passa na prova. Mas, gente, como é que você vai assessorar alguém no mercado financeiro sem entender o básico de matemática financeira? Mas nem digo matemática financeira, eu estou falando mesmo da própria HP. Vai ser difícil. A pessoa fala para você, ó, esse fundo está pagando 13% ao ano, quanto dá ao mês? Tem que saber fazer o cálculo. Ou o cliente fala assim, pô, eu quero deixar esse dinheiro um ano, aplicado a essa taxa, quanto que vai dar? Você precisa saber. Você precisa saber o que é um fundo de ações, o que é um fundo de renda fixa, o que é um fundo cambial, o que é um fundo imobiliário. Você precisa saber o que é uma ação com direito, ex-direito, né? Quando se paga dividendo, como é que fica. Saber o que é juros sobre capital próprio. Você precisa saber tudo isso, cara. Você precisa saber, o cliente vai te perguntar sobre opções, você precisa saber. Agora, se o cliente quiser algo muito profundo sobre opções, estratégias de opções, você chama alguém da mesa do escritório, se o escritório tiver mesa, alguém da parte técnica, ou passa ele para a corretora. Você não é broker, você não é CNPI, você não é consultor, você não é administrador de carteiras, você não é nada disso. Essa é outra vedação, lembram? Outra vedação. Você não pode fazer o trabalho desses caras. Mas o mínimo que se espera de um assessor, o mínimo que se espera é que ele conheça todos os produtos e serviços
da corretora que ele representa. É o mínimo que se espera. Então essa é a terceira função. Aí, gente, que vem a quarta. A quarta, não é que ela é novidade. Ela existia e ela era velada. Antigamente o assessor era proibido de fazer recomendações de produtos. Então vamos supor que o Adriano Bispo, ele tem um cliente e o cliente falou, cara, me fala aí um produto bom. Aí o Adriano vai falar assim para ele, pô, eu recomendo para você a oferta pública aqui da Melver. A Melver está abrindo capital, a oferta pública da Melver. Antes, o Adriano ele fazia isso de maneira velada, porque ele não podia falar. Ele era proibido, olha que absurdo. E os assessores faziam, mesmo sendo proibidos, porque não tem. Eu vou ser assessor de quê? Eu vou ser assessor de quem se eu não posso nem recomendar um fundo de investimento? Posso recomendar uma oferta pública? E aí a CVM, graças a Deus, ela percebeu que isso era um absurdo e agora ela permite que vocês, assessores, façam recomendações de investimento. Você pode fazer. Cara, a prova já cobra esse tipo de coisa. Se você manja dos produtos, por que você não pode fazer recomendação? Prestem atenção, vou passar aqui, ó. Vocês podem fazer recomendação, mas vocês podem dar uma de que vocês manjam de administração de carteiras? O que é o administrador de carteira? É o administrador de fundo de investimento, cara. Vocês têm o CGA e o CGE, que são as certificações para ser administrador de carteira? Não. Então você não pode se apresentar como administrador de carteira. O Fabrício, que é seu cliente, chega para você e fala, Fabrício, você manja de administração de carteira? Aí você vai falar para ele assim, claro que eu manjo. Eu só não tenho a certificação, mas eu sou administrador de carteira. Você perde o seu credenciamento. Você perde o seu registro. Ah, você pode falar para o seu cliente que você é um consultor de valores imobiliários, embora as profissões se pareçam muito, o consultor só trabalha para uma instituição. Você, para ser consultor, precisa ter outras certificações, então você não é consultor. Você vai se apresentar, você faz o serviço do consultor, tá? Você faz. Mas você vai falar que você é consultor? Não. Porque se você falar, você perde o registro. Você é assessor. Assessora. Ah, ô Fabrício, você não faz análise técnica e análise fundamentalista, meu? Vamos, me ajuda a analisar um gráfico aqui. Você pode fazer isso? O Fabrício pode fazer isso? O Fabrício pode fazer análise de gráfico? É claro que ele não pode, porque ele não tem CNPI. Ele não pode. Isso nos traz o início de tudo. Você não pode ter mais de um credenciamento. Você só pode ser credenciado para uma profissão. Então, se você procura Ancor, isso quer dizer que você vai ser credenciado pela Ancor para ser assessor de investimento. Não para ser analista, não para ser administrador de carteira. Para ser analista, quem faz o credenciamento é a APIMEC. Para ser consultor, quem faz o credenciamento é a Ambima. Para ser administrador de carteiras, quem faz o credenciamento é a Ambima. O que é o credenciamento? É a CVM terceirizando o trabalho de aplicar prova, de recolher documento. Ela chega para a Ancor e fala, estou terceirizando contigo, meu. Organiza as provas aí, faça as provas, recolhe o documento da rapaziada, ou como os caras chamam lá no Rio Grande do Sul, a gurizada. Recolhe o documento deles, vê o histórico escolar, vê se não é falsificado. Quando a Ancor faz isso, a Ancor vai lá e fala, ó, tá aqui, ó, Carlitos foi credenciado. Aí a Ancor fala, pô, Carlitos foi credenciado, ele tá apto a ser assessor? Pá! Registro do Carlitos. Carlitos é registrado pela Comissão de Valores Imobiliários. E quando ele for registrado, todo ano ele tem que pagar uma taxa para a CVM, tá? Ele paga uma taxa para poder ser fiscalizado pela CVM. É um absurdo dos absurdos, mas é o Brasil. Essa taxa é cobrada todo mês de maio, chama taxa de fiscalização da CVM. Vocês vão pagar todo ano 530 conto. Aliás, se vocês entrarem agora, vocês pagam também. Não tem prorata. Não vão pagar metade, não, é 530.
Então, quando você faz o processo, você pretende ser assessor, você vai lá, paga a prova. Depois que você paga a prova, você passou na prova, você paga R$ 132,50 para a Ancor para fazer o credenciamento. E depois, quando você se registrar, você vai pagar R$ 530 para a CVM, que é a taxa anual dela. Tá, professor, mas se eu passar na prova, eu preciso fazer o credenciamento já? Gente, uma dúvida recorrente, tá? Quando você passa na prova, você tem 3 opções. Por favor, preste atenção em mim, que isso também é cobrado em prova. Quando você foi aprovado, você pode não fazer nada. Você não faz nada. Nadinha. Se você não fizer nada, você não vai poder trabalhar, né? Se você não pedir o seu credenciamento, você não vai poder trabalhar. Se você não fizer nada, a sua prova vale 1 ano. 1 ano. Todo mundo está me entendendo? Se você não fizer nada, a sua prova vale 1 ano. Alguém está perguntando aqui se pode ser certificado e registrado. Voltando, você pode passar em todas essas provas, tá? Você pode passar no CFP, você pode passar no CEA. Você não pedindo o credenciamento com as profissões que eles exigem, beleza. Beleza. Não tem problema nenhum. Tá, primeira possibilidade. Eu não faço nada. Se eu não fizer nada, a minha prova caduca em 1 ano. Ela vale 1 ano. Ah, não tem problema, cara. E aí, eu não tenho os 530 conto? E aí? Eu vou esperar. Ah, o escritório me liga, eu falo, ó, eu não tenho dinheiro para pagar as taxas agora. Aí cabe o escritório fala, não, vem fazer aqui o processo que a gente te reembolsa disso. Ele pode falar. Sabe por quê? Porque os escritórios eles têm acesso a todo mundo que passa nas provas. A gente também. Você pode não fazer nada, se você não fizer nada, a prova dura 1 ano. Se você tiver com o nome sujo, aliás, é outra dúvida, tá? Ah, se eu tiver o nome sujo, eu posso tirar Ancor? Você pode tirar Ancor, tá? Você pode fazer todo o processo. Só que tem um problema. Os escritórios, eles não curtem muito a ideia de nome sujo. Então, se você fizer a prova, se credenciar com o nome sujo, você pode fazer, você pode se credenciar, começar a pagar as taxas e não conseguir arrumar emprego. Então, o que eu falo para todos vocês aqui que estão com o nome sujo? Quem nunca? Quem nunca? O que eu falo para você? Vá para a segunda opção. Se você for aprovado no teste, o que você faz? Vá lá e aceite o PEC, o Programa de Educação Continuada. Aceite, é só aceitar. Quando você aceitar, sua prova passa a valer 5 anos. 5. Só que todo ano você tem que cumprir os créditos, tá? 20 créditos nos cursinhos obrigatórios. A gente tem dezenas de cursinhos que você pode fazer, muitos até de graça, que valem pontos para o PEC, para o Programa de Educação Continuada. Se não fizer o PEC, você perde o credenciamento, tem que fazer outra prova. E a terceira possibilidade é o quê? Passei na prova, tô com o nome limpo, tô com dinheiro para pagar as taxas, faço tudo. Pá, pá, pá. E depois me liga o escritório. Pode ter certeza que depois que você passar na prova, os escritórios já vão cair para cima de você matando, antes do credenciamento. Tudo bem? Amém, igreja? Tudo bem? Tranquilo? Uai, eu quero trabalhar justamente para limpar o nome. É verdade, é verdade. Só que, Davis, o mercado financeiro, ele pensa no seguinte, por que os caras fazem isso, cara? Como você está tratando com o dinheiro dos outros, eles têm esse lance. O cara está tratando do dinheiro dos outros, entendeu? Então, eles enxergam isso de uma maneira mais cética. Então, eles acham que você teve um problema, às vezes você teve um nome sujo por causa de um parente. Eles acham que você eticamente não poderia administrar o dinheiro dos outros. Entende? Tem essa questão aí, isso está mudando um pouco.
tá? Meu, mas se não tiver, entra lá no PEC, cara. E aí, uma hora a gente consegue se livrar disso, tá bom? Bom, gente, eu já falei aqui de alguns pontos que pesam no credenciamento. Para você ser credenciado, você tem que passar no exame, você precisa ter ensino médio. Não precisa ter ensino superior, não precisa. 62% dos assessores têm ensino superior, mas não precisa para ter credenciamento. E muitos deles estão precisando muito de assessores. Então, eles estão pegando mesmo sem ensino superior, não precisa. Segundo, você não pode ter tomado gancho em instituições que né, são fiscalizadas pelo Banco Central, pela CVM, pela Previc e pela SUSEP. Então, se você trabalhava em um banco, em uma corretora de seguros, todas essas instituições aí, e você foi suspenso das suas funções, você também não vai poder tirar o credenciamento. É pouco provável que isso aconteça, tá? Aqui a gente nunca ouviu nenhum caso. Outra coisa, você não pode estar com o CPF bloqueado, cara. Não pode. Então quem está com o CPF bloqueado por causa de declaração de imposto de renda não pode, porque olha aqui, ó, você não pode estar impedido de administrar os seus bens. Tá? Não pode. Você não pode ter sido condenado em alguns crimes específicos. Alguns que são levados para o mercado financeiro, igual o lance da lavagem de dinheiro, e outros relacionados ao serviço público, né? Peculato, corrupção, suborno, esse tipo de coisa. Você também não pode ter sido condenado. Em última instância, tá? Porque nós estamos no Brasil. Se fosse na Suíça, era na primeira instância, mas aqui nós estamos no Brasil. Tem outro assunto que eu posso apostar cinquentão com vocês. Cinquentão, eu vou tirar até aqui, não, vou deixar isso aqui é grave, vou deixar até na tela. Tem outro ponto que eu tenho certeza que vai cair, tá? Fiquem muito espertos com isso, que é o lance da suspensão temporária. Bom, gente, o Robson tá olhando aqui para nós, tá olhando para a câmera, agora voltou aqui e tal, tá olhando para nós aqui o Robson. O Robson, ele entrou como assessor. Ele é assessor, vamos supor que ele entrou lá na Liberta. Na Liberta, igual eles falam lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O Robson entrou lá. Aí o Robson, ele ficou 3 anos, 36 meses, trabalhando na Liberta. Aí chegou uma hora que o Anderson, pegou uma grana legal e falou, cara, eu vou pra Europa, Vou pra Europa, meu sonho é passar 1 ano na Europa, 2 anos na Europa. Se foram-se passados 36 meses, mais conhecido como 3 anos, o Robson pode pedir uma suspensão temporária do credenciamento dele para a Ancor. Ele pode. Ele chama a Ancor, fala, Ancor, é o seguinte, eu vou para a Europa e eu vou ficar 2 anos fora. Eu vim pedir a suspensão temporária do meu credenciamento. A Ancor, se foram passados 36 meses, hein? A Ancor vai lá e suspende temporariamente o credenciamento dele e com isso ele fica livre de pagar a taxa anual da CVM. Ele não paga. Quanto tempo dura essa suspensão temporária? O Robson pode ficar na Europa 36 meses também. 36. Essa suspensão temporária eu tenho certeza que vai cair. Certeza! Então, eu preciso estar trabalhando há 36 meses, eu preciso estar credenciado, trabalhando não, credenciado, e posso ficar 36 meses fora. Aí vem o Alexandre e me diz assim, o meu xará, pô, mas eu tô há 35 meses credenciado. 35. Ou então chega o Luiz Carlos e me fala, o Luiz Carlos, a senhora dele tá ali atrás, só ouvindo e vendo que ele tá assistindo, ó. Luiz Carlos Silva, olha lá, a senhora dele lá atrás, só bisbilhotando e vendo se ele tá mesmo assistindo a live ou coisa do tipo. Olha lá, ó. Aí o Luiz, tá lá a senhora, a filha dele, a menina, eles estão lá. Aí o Luiz, ele tá credenciado há 25 meses. Aí a senhora dele vai lá e fala, vamos para a Europa.
ou vamos para outra cidade, vamos comprar uma fazenda. Não vai ter jeito. O Luiz, se ele não atingir os 36 meses, ele vai ter que cancelar o credenciamento, cara. E se você cancela o credenciamento, acabou. Você não tem mais nenhum laço na assessoria nem com o Ancor. Outra coisa, vamos supor que você está trabalhando no escritório, você está lá trabalhando no escritório e um cara da XP, você trata com o cara, aí o cara da XP fala assim, cara, você não quer vir trabalhar aqui na XP, mas sem ser como agente autônomo não, né? Como assessor de investimento. Você não quer trabalhar no departamento tal aqui, cara? Aí você fala assim, pô, beleza. Beleza. O que eu tenho que fazer? Pô, você tem que pedir o cancelamento do credenciamento. Você não pode trabalhar, lembra? Você não pode ser CLT lá na XP e trabalhar no escritório. Ou então, o Niro, grande Niro, tá aí, ó. Grande Niro. O Niro fala assim, cara, eu quero ser analista de valores imobiliários. Aí o Niro vai lá e faz a prova do CNPI. E aí o Niro quer ser analista. Lembra, ele não pode pedir o credenciamento sendo assessor. É uma atividade conflitante. O que o Niro tem que fazer? Ligar para a Ancor e pedir, requerer o cancelamento do credenciamento. Aí o Niro vai lá e se credencia junto à APMEC, que é a Ancor deles lá. É a Ancor dos analistas. Gente, muito cuidado aqui, tá? E um detalhe que eu vou falar. Se vocês, por um acaso, pelo amor de Deus, eu sei que aqui só tem gente íntegra, cara. Mas assim, cara, se eles descobrirem que você falsificou o seu processo de credenciamento, você perde o credenciamento e pode tomar até 20 anos de gancho, hein, meu? Lembra? Esses 20 anos de gancho estão aqui, ó. Estão vendo aqui embaixo a aplicação pela CVM das penalidades previstas na Lei 6385? Você pode tomar até 20 anos, é gravíssima essa, hein? Então, os documentos certinho, o histórico, tudo isso bem bonitinho. Outra coisa que a nova lei permitiu. Vocês podem oferecer produtos complementares aos clientes. Além da assessoria que vocês prestam e vocês mostram para o cliente todos os produtos e serviços que a instituição financeira tem, mas a XP, vocês perceberam, né? A XP não é uma corretora, mano. Só que o seu escritório, ele pode fazer uma parceria com uma corretora de seguros. Eu falei que a XP não é corretora, ela não é corretora de seguros, tá? Perdão, ela é corretora de títulos e valores imobiliários. A XP, ela não tem seguros, cara. Ela até não é o core dela ter seguro, não é o core dela ter capitalização, consórcio. Só que o seu escritório, ele pode fazer uma parceria com uma empresa de consórcio. Ele pode fazer uma parceria com uma empresa de capitalização. E você pode oferecer esses produtos tranquilamente. E quando você oferecer esses produtos, você pode receber remuneração deles diretamente na sua conta. Por que eu estou dizendo isso? Estão vendo essa primeira vedação aqui, ó? Receber de clientes ou em nome de clientes ou a eles entregar numerário, títulos ou valores imobiliários? O que ele está dizendo aqui? Que eu sou assessor do Carlitos aqui. Eu sou assessor dele. Em hipótese alguma, o Carlitos pode fazer um depósito na minha conta, cara. Se ele fizer isso, eu perco o meu credenciamento. Porque do Carlitos, que é meu cliente, junto à corretora e distribuidora, eu só posso receber remuneração indiretamente. Ou seja, eu só posso receber taxa, uma parte da taxa de administração dos fundos que o Carlitos investir, uma parte da taxa de distribuição dos CDBs que o Carlitos comprar. Se o Carlitos fizer um depósito na minha conta, um Pix na minha conta, eu perco o meu credenciamento. Só que isso se aplica apenas aos produtos de assessoria. Isso não se aplica a seguros, isso não se aplica a consórcio.
Isso não se aplica à capitalização, porque esses são chamados de produtos e serviços complementares. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Gente, vou voltar aqui, ó. Qual é a sua razão de viver? Essas 4, não é? Essas 4 aqui, ó. Vai ser a razão do seu viver. Aqui, ó. Essas 4 que estão aqui. Dessas 4, você não pode receber diretamente do seu cliente nenhum centavinho, nenhum presente você pode receber do Carlitos. Agora, além delas, a lei permite agora que você ajude o seu cliente com produtos e serviços complementares. Desses aí você pode receber remuneração diretamente do cliente. Não é vedado. Beleza? Então, o Carlitos, você pode pegar, o Carlitos fez um consórcio e você pode receber sua parte dessa distribuição diretamente. Não tem problema algum. O Carlitos pode fazer o depósito da sua conta. Agora, se for produtos da corretora, não pode. Beleza? Não pode. Outra coisa, né? Você não vai fazer o Carlitos assinar uma procuração, ele é seu cliente, ele não pode ser, você não pode ser procurador dele, aí é demais, né? Você não é procurador, você é assessor dele. Outra coisa, você não pode pegar nenhuma senha do Carlitos. Se você fizer isso, né? O Carlitos é meu cliente. Se eu pegar uma senha dele e entrar no home broker, eu perco na hora o cancelamento, o meu credenciamento e posso pegar 20 anos de gancho. Eu também não posso ficar emitindo extrato do Carlitos. Eu não posso mandar extrato para ele da XP, porque tem um lance do sigilo bancário e eu corro risco com isso. Também não pode. E outra coisa, eu não posso contratar para o Carlitos. O Carlitos está precisando de um serviço de analista de valores imobiliários. Serviço de análise de ativos. O que eu faço? Eu passo para a corretora. Eu não vou falar assim, ó, o meu primo, ele é bom em fazer análise. Não posso fazer isso. Eu não posso fazer análise, nem o meu primo. Eu tenho que falar, ó, Carlitos, é o seguinte, velho, vou te passar lá na XP, que lá eles têm o pessoal de análise. Né? Não tem problema nenhum, você passou, acabou. Tudo bom? Tranquilo até aí, né? Beleza. Eu falei aqui das principais. Ah, e a última, que tá caindo muito. Eita, passei. A última. Gente, no escritório pode ter vários outros profissionais. Vai ter profissional do marketing, vai ter gente do RH. Aí vamos supor que o Davi, ele trabalha de assessor. E o Alessandro, ele trabalha no marketing do escritório. Sob qualquer hipótese, é absurdo. O Davi não pode chegar para o Alessandro é do marketing. O Davi fala assim, pô, cara, liga para uns clientes para mim aqui, meu. Ou então, ó, eu marquei uma reunião com um cliente, né? Não tem como você fazer a reunião para mim? Que não vai dar tempo de eu fazer, eu vou fazer com outro. Não pode, gente. Só o assessor faz assessoria. Agora, se o Alessandro pedir para o Davi uma ajudinha no marketing, o Davi pode. O Davi pode ajudar os caras do marketing, os caras do RH. Agora, ninguém pode fazer o serviço do Davi se não for assessor do escritório. Do escritório em que ele trabalha, hein? O Davi não vai chamar um assessor lá do BTG para ajudar com um cliente aqui da XP, né? Que aí é outra vedação. Outra coisa que vem sendo cobrada. Gente, vocês, vamos supor que nós aqui decidimos abrir um escritório. Eu, o Davi, o Bruno, o Wellington. Aí a gente está quase assinando um contrato com a XP. Quase, nós vamos assinar amanhã. Eu posso começar a prospectar e captar clientes hoje? Alguém sabe me responder essa? Eu vou assinar contrato amanhã. O nosso escritório vai assinar com a XP amanhã o contrato. Eu já posso começar a prospectar hoje cliente para a XP? Trabalhando para a XP? Claro que não, meu. Essa é outra vedação gravíssima. Eu só posso representar uma instituição financeira, aí sim ser preposto de uma instituição financeira com um contrato assinado com ela.
Se eu não assinei o contrato, eu não posso representar. Beleza? E outro assunto novo que está rolando agora é o termo de ciência. Você vai ter o seu cliente, você não, né? O termo de ciência é o seguinte, eu deixei até na apostila, eu deixei o modelo que a CVM nos deixou, nos deixou na resolução 178, é um termo de ciência que o seu cliente, ele vai ler e fala ali dos possíveis conflitos de interesse em relação à remuneração e em relação a outros intermediários. Então, o cliente tem que começar o relacionamento com você assinando esse termo de ciência. Ó, o Carlitos, bom, beleza, eu vou abrir conta na XP e quero ser seu cliente. O Carlitos, ele vai ter que assinar o termo de ciência. Ele vai ter que ler o termo de ciência, que a resolução 178 determina, e só depois que ele assinar que eu vou poder realizar a minha tarefa de assessor com ele. Ele pode ser cliente da XP, óbvio, mas os serviços de assessoria ficam limitados. Outra coisa que a legislação está exigindo. Se o meu escritório assinar contrato com outra instituição financeira, nos 30 primeiros dias eu tenho que abordar os clientes e sou obrigado a dizer que eu tenho contrato com as duas. Eu sou obrigado a dizer. Ó, eu tinha antes contrato com a XP, o meu escritório, agora eu tenho com a XP e com o BTG. Nos 30 primeiros dias eu sou obrigado a falar isso. Depois eu sou obrigado a falar mais. Porque o cliente vai assinar o termo de ciência e no termo de ciência vai ver lá, ele vai assinar e vai ver que tem a possibilidade de que o escritório do assessor trabalhe com mais de uma instituição. Tudo. Ah, tá. Tem outra aqui, ó. Pegadinha de prova. Quem é que fiscaliza o trabalho do assessor? Vocês acham que é a CVM que fiscaliza vocês? A CVM vai ficar no pé de vocês, fiscalizando vocês? Vou tirar até aqui o fone. Vocês acham que a CVM vai ficar lá fiscalizando vocês, né? E ali vendo o que está acontecendo? Não, não. A CVM, ela é provocada por alguém. Então quem fiscaliza o seu trabalho é o intermediário que te contratou. Quem fiscaliza o escritório é o intermediário, a instituição financeira. Se a instituição financeira perceber que tem alguma coisa errada, aí ela vai caguetar para a CVM. E aí a CVM vai vir para cima do escritório e para cima de você. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Dúvida não dá para abrir o som, não vou usar som porque tem 300 pessoas na live. Vamos no chat, se alguém tiver dúvida, pode mandar, tá? Olha só, gente. Eu separei, o que vai cair eu separei aqui. Falei com vocês. O que vai cair é o que eu falei. Não tem como sair daqui. A principal dúvida vai ser naquela lá que eu disse. Ah, professor, tá aqui de novo. Eu usei até a Maria como exemplo. Ah, professor, eu posso representar a XP diretamente? Pode. E aliás, Maria, você pode representar diretamente a XP, o BTG e a Genial, as três, como pessoa física. Você pode representar as três. Só que se você se ligar a um escritório, você só pode trabalhar para um escritório. E esse escritório sim pode representar as três. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver aqui questões. Professor, é possível trabalhar em emprego de concurso público e assessoria ao mesmo tempo? Robson, acho que essa talvez seja a maior dúvida que a gente recebe. Pelo escritório e pela Ancor não tem problema nenhum. Quem vai barrar você é o setor público. Porque o setor público, em qualquer esfera, é ele que barra você ter outra atividade remunerada. Pelo nosso lado você pode, tá? Pelo nosso lado. Aqui, pela Ancor você pode. Quem vai te barrar é a prefeitura ou o governo estadual. Diego, posso ser CLT no escritório e sócio em outro? Deixa eu pensar aqui. Você vai trabalhar no escritório e vai ser sócio em outro. A lei agora permite que você seja sócio em mais de um escritório. Então a resposta é sim. Ok? A resposta é sim. Só que você só pode trabalhar, exercer as funções
de assessor de investimento em um escritório. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver outra. Posso representar uma corretora e um banco? 30 bancos, 30 corretoras, não tem problema nenhum, tá? Uma instituição integrante no sistema de distribuição de valores imobiliários. Pode ser corretora, distribuidora, banco múltiplo, banco de investimento, qualquer um deles. Qual é o prazo da licença do assessor? Não tem prazo, não tem. Tem só o PEC, que é de 5 anos. Então você precisa somar 100 pontos no PEC em 5 anos, sendo no máximo 20 pontos por ano. Né? Você precisa de 20 pontos por ano no PEC. Não vence a sua certificação. A certificação da Ancor serve também para trabalhar na mesa de renda variável? Cara, aí é que tá. A Ancor, ela diz no ofício dela, que eu não lembro o nome, que a certificação Ancor e o PQO, eles se substituem. Então, se você tirar Ancor, você pode ser PQO de operações, que é o que trabalha para a corretora. Mas o contrário não se aplica. Se você tirar o PQO, você não pode ser assessor de investimento, tá? Então, se você tirar Ancor, você pode ser PQO também. Mas se você tirar PQO, você não pode ser Ancor. Para ser Ancor, ser assessor, é só Ancor. Tudo bem? Posso ser corretor de imóveis e aí? Pode, sem problema algum. Inclusive, você pode trazer um monte de clientes lá da sua imobiliária. Não tem problema nenhum. Professor, posso ter uma empresa de tratamento químico e ainda ser assessor? Você pode ter uma empresa de tratamento químico, um supermercado, uma farmácia, uma empresa de produtos de sex shop, um sex shop, você pode ter qualquer coisa. Você só não pode realizar aquelas vedações que eu falei. Você pode ter qualquer tipo de empresa, tá? E ser assessor ao mesmo tempo. Mais alguma? Vamos lá. Professor, eu trabalho na Cielo hoje. Posso continuar na Cielo trabalhando como assessor de investimento? Pode, Larissa, porque a Cielo ela não é uma instituição intermediária, né? Ela não distribui títulos e valores imobiliários e mesmo assim, se você não trabalhar como assessora na Cielo, não tem problema algum. 150 pontos, Eudemir. Exato, 150 pontos no PEC, mínimo de 20 no ano e máximo de 70. Bem lembrado, eu errei no 100. Professor, sou corretor de seguros, tenho um SUSEP, sou sócio de uma corretora de seguros. Você deve ser assessor também, Rafael. Você une as duas coisas, cara. Olha só. E inclusive, no escritório que você for, você pode até levar o seu escritório junto, tá? A sua corretora junta. Você é muito bem-vindo a partir de agora. Você deve ser assessor também de investimento. É necessário fazer o registro na CVM para assinar o PEC? Não. Só sendo aprovado, Anderson, você já pode aderir ao PEC. Posso ser empresário de outro segmento e ser assessor pessoal natural ao mesmo tempo? Tranquilo, não tem problema nenhum. Aliás, gente, empresário CLT. Né? Só dar um exemplo aqui da JB3. A JB3 é um escritório aqui em Florianópolis, parceiro nosso. A gente tem uma participação, compramos uma participação na JB3. A gente é sócio agora da JB3. A JB3, ela prefere pegar um assessor em meio período. Ela prefere pegar um assessor que está tendo outra atividade profissional. Ela prefere, e depois, aos poucos, o assessor vai vindo para o escritório. Professor Delamura, sou MEI. Preciso cancelar o MEI, né? Para qualquer forma de contrato de escritório? Não tem problema algum ser MEI, não tem problema algum, fica tranquilo. Priscila, tenho dúvidas sobre o cancelamento do credenciamento. Cancelamento de registro? Cancelou o credenciamento, já cancela o registro. Automático. Agora entendi referente à mesa. Na prática é possível conciliar o AI com outra atividade com sucesso? Gente, tem escritórios e escritórios. Por exemplo, a Liberta não permite. A Liberta, que é um escritório grande, em Porto Alegre não permite, ela quer dedicação total. A JB3 já permite, entendeu? Posso ser pessoa exposta e ser assessor? Pessoa politicamente exposta e ser assessor não tem nenhuma vedação na lei. Nenhuma, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, Gustavo? Eu posso ser vereador,
Posso ser deputado? Eu posso ser filho de deputado, filho de vereador? Não tem problema nenhum. Você pode ser tranquilamente assessor. Posso ser oficial de justiça e assessor? Por nós, tudo bem. Tem que ver pelo judiciário se ele vai permitir, tá? Quando o assessor pede para a Ancora uma licença para viajar, qual o prazo dessa licença? Cara, não é que ele pede, ele pode viajar a hora que ele quiser, entendeu? Se ele ficar fora e não estiver exercendo o ofício de assessoria, ele vai ter que continuar pagando a taxa de R$ 530 da CVM. Delamura, hoje sou AGR, agente de registro e certificação digital, e tenho muitos clientes. São clientes em potencial para trazer para a XP? Ele deve estar perguntando. São sim. São sim, e você deve trazê-los. Com certeza. Professor, faço amanhã minha prova. Poderia dar mais dicas nas questões? Helena, bem lembrado. Vamos ajudar a Helena aqui e vamos encerrar, galerinha? 2023. Minha mulher vai ficar brava comigo se eu chegar muito tarde em casa. Helena, a questão amanhã na sua prova vai ser o seguinte. Primeiro passo. Você vai olhar várias questões que você vai ter a impressão... Vou até tirar aqui, ó. Vou tirar da tela. Stop share para olhar aqui direto para a câmera. Helena, você vai passar por muitas questões que você vai ter a impressão que você não sabe. Você vai ter essa impressão. Essa eu não sei. Não é que você não sabe. Deixa ela para o final, tá? Você sabe, mas você está tomada pela ansiedade e você acha que não sabe. Aquilo que você acha que é mais difícil, vá deixando. E vá indo nas mais fáceis. Isso parece óbvio, mas muita gente relega. Aí você fica numa questão difícil, perdendo tempo. São menos de 2 minutos para cada questão. No final, vai faltar meia hora para fazer a prova e você ainda vai ter 20 questões para resolver. Aí a casa cai. Então, o que vai sendo difícil, vai deixando. Vai deixando. E vai indo nas fáceis. Gente, cálculo. Se tiver muito complexo, vá deixando. Questão de economia. Achou muito complexo, vá deixando. Não se esqueça de inicialmente se preocupar com os 4 módulos obrigatórios, tá? As provas da Ancor, ela tem o enunciado geralmente de 1 ou 2 frases. E a questão certa também deve ter no máximo de 1 frase. Ela não é difícil, é só você lembrar o conceito. Por isso que eu digo para vocês, conceito! Você tem que saber o conceito. Você tem que saber explicar para um colega seu o que é um fundo de ações. Você tem que explicar para ele o que é um derivativo. Se você não souber explicar, é porque você não sabe o conceito. E se você não sabe o conceito, as suas chances diminuem. Então, muita atenção com os 4 módulos. Depois, o que você conseguir, né, eu creio que você vá bem nesse primeiro módulo aqui que a gente acabou de fazer a live. Depois, o que você conseguir vai ser para engrossar o acerto de 70% que você precisa. Então, fundo de investimento, que é decoreba, né? Sistema financeiro nacional, tudo isso que é decoreba vai te ajudar a engrossar o caldo. Muito cuidado com derivativos, eles pedem situações, eles dão situações e pedem o derivativo que você tem que usar. Então, muito cuidado também lá na parte de ações, no módulo de ações, que eles vão cobrar índices de ações, oferta pública, etc. Então, cuidado com os obrigatórios. Não se impressione com as questões. As questões de cálculo, se não souber, beleza. Se não souber, chute. Você não vai repetir por não saber questão de cálculo. O que eu não quero é que você perca muito tempo com questões que você no final você não vai acertar e elas ainda vão tirar tempo de questões que você acertaria. Entende? Conforme você vai vendo que você está achando questões difíceis, você está perdendo tempo nelas, quando você chegar no final, você vai ter menos tempo para resolver as fáceis, e aí é que você vai se ferrar, sabe como? Se confundindo nas fáceis. Beleza? Então essa é a dica que eu tenho que dar. Cara, se você for fazer a prova 10 horas da manhã, não vai estudar de manhã. Acabou. Você tinha que estudar, já estudou. Se for fazer a prova à tarde, dê uma lidinha nos principais pontos desses módulos que eu acabei de te falar. Gente, na prova, eu vou dizer os assuntos que mais caem, tá? Aí a gente zera, tá, Carlitos? Desse primeiro aqui, você já sabe, né? Eu nem vou falar muito, as vedações caem, né? A atividade do AI vai cair, essa suspensão temporária cai. Lavagem de dinheiro, eles cobram muito aqueles prazos, prazo de 10 anos, né? Aquele prazo para a instituição guardar os documentos. Lavagem de dinheiro, pergunta muito sobre pessoa politicamente exposta. Aí vamos para mercado de capitais.
eles sempre fazem questões de índices de ações, eles sempre fazem questões de segmentos de listagem. Lembra que segmentos de listagem é nível 1, nível 2, novo mercado. Eles sempre fazem questões sobre diferenças entre ações ordinárias e preferenciais. Eles sempre fazem questões teóricas sobre VaR, teóricas. Eles sempre fazem questões teóricas sobre duration. Eles, de economia, eles cobram muito política monetária, política fiscal. Às vezes perguntam de inflação. De matemática financeira, eles cobram muito sobre VPL e TIR. Eles nunca cobram cálculo de TIR modificada, mas eles sempre cobram cálculo de VPL e TIR. Essa live vai ficar até gravada, né, Carlitos? Eles vão ter acesso? Vai. E em derivativos, eles cobram opções. Eles dão um gráfico para você falar que tipo de situação que era, se é uma opção de compra ou uma opção de venda. Em derivativos, eles perguntam bastante o que se usa. Então eles vão lá e vão falar assim, ó, um agricultor, um produtor de milho quer proteger a sua plantação, o que ele precisa fazer? Aí você precisa falar para ele se ele vai comprar uma put, vai vender uma put, se vai vender ou vai comprar contrato futuro, tá? Na quinta-feira o Inácio, infelizmente, para a colega que perguntou aqui, não dá mais tempo. Na quinta-feira o Inácio vai fazer uma live dessa matadora só para isso, tá? Só para derivativos, beleza? E eu volto na outra semana. Tem muita pergunta aqui, essas perguntas mandem no meu Insta, o meu Insta, @profdelamura. Tudo bem, galera? Tudo bem? Conseguimos ajudar vocês. Conseguimos, eu tirei, do primeiro módulo, não tem como. Beleza? Se focar nos 4 simulados e brincar no restante da prova, cara, não garanto que as mesmas questões vão cair. Eles estão mudando muito o banco de questões. Essas questões a gente pegou e vai pegando, mas eles estão mudando. Focar nos conceitos. Carlitos, é o seguinte, eu só tenho a dar boa sorte pro meu povo, pros meus amigos, dos meus colegas aí, e desejar boa sorte, e a gente se fala na semana passada. Quem vai fazer a prova essa semana, glória a Deus, eu vou estar torcendo por vocês, depois me chamem lá no Insta para dizer o que aconteceu, ok? Vem comigo, vem com o Carlitos, vem com a Mel.